Olá pessoal, eu sou o Lélio Braga Calhau, promotor de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público de Minas Gerais e coordenador, criador também, do site educaçãofinanceiraparatodos.com. A dica de hoje que eu quero deixar para vocês é sobre planos de saúde. Eu tenho escrito eventualmente sobre plano de saúde aqui no nosso site, Educação Financeira. Outra coisa, quero agradecer, gente, a audiência de vocês. Nós estamos agora com 848 seguidores no YouTube. E quem tem canal no YouTube sabe como que você é difícil conquistar um seguidor. Então, eu quero agradecer a vocês pela audiência e também reforçar então para vocês assinarem esse canal e compartilharem para que mais brasileiros possam ter acesso a informações melhores, informações mais seguras sobre como utilizar o seu dinheiro para obter o sucesso financeiro e para ser feliz também. Então, voltando aqui à questão do plano de saúde, então, eu publiquei ontem no meu site uma postagem sobre um aumento anual que vai ter nos planos de saúde agora em 2016. No caso aqui, o aumento vai ser de 13,57%. E, eventualmente, eu tenho publicado alguma coisa no site sobre plano de saúde. Por exemplo, eu publiquei um artigo muito importante mês passado, explicando como que a pessoa deve lidar com o plano de saúde antes de passar mal. O que a gente vê na prática, como promotor de justiça, é que as pessoas não sabem nem onde o contrato do plano de saúde está. Às vezes o contrato ele foi assinado há 10, 15 anos e a pessoa não sabe o que tem lá. Não sabe se tem previsão de um avião para emergência, se tem previsão de ficar no apartamento ou ficar numa enfermaria. Então, gente, é muito importante que você tenha acesso desses dados aqui. A postagem é essa aqui, ó. 10 dicas para lidar com as novas regras em planos de saúde. Então, eu sugiro que vocês deem uma lida aqui nisso aqui, porque isso é importante. As pessoas só preocupam com o plano de saúde na hora que a coisa der errado. E muitas vezes a pessoa pode sofrer um acidente e ela fica incomunicável por algum motivo, e os parentes ficam desesperados, sem informações e sem saber como agir numa situação dessa. Então, essa postagem de 10 dicas para lidar com as novas regras do plano de saúde, eu acho muito importante e eu fiquei um pouco triste de ver que tem poucas pessoas, apesar do nosso site estar crescendo muito na visitação. Nós já estamos com a média de 200 pessoas por dia, começamos com 10 há 2 anos atrás. Eu vejo que as pessoas não visitam muito essas postagens sobre plano de saúde. Acaba que a saúde, gente, muita gente só preocupa com ela quando ela acaba ou quando acontece alguma coisa. E a gente tem que começar a pontuar isso. Porque uma das possibilidades, aliás, uma das coisas que você tem que atentar para você obter o sucesso financeiro no longo prazo é a sustentabilidade. Então também não adianta você juntar dinheiro e não ter saúde. Então, ter saúde é importante. Ah, Lélio, mas o que isso tem a ver com sucesso financeiro? Então, vamos tentar ser então mais objetivo. A questão toda é o seguinte: as despesas de saúde elas vão aumentar muito. Então é bom você saber lidar com o plano de saúde, verificar de tempos em tempos. Se não é o caso de você mudar de plano, passar para uma outra operadora. E muitas vezes, gente, as pessoas, ainda mais as pessoas jovens de 20 a 30 anos, elas têm acesso a planos de saúde com valores bem menores e elas preferem não ter o plano de saúde para economizar. Mas quando você vai ver, essa pessoa anda de moto. E quando você compara as pessoas que estão lá no hospital, no SUS lá, no setor de ortopedia, um grande número daquelas pessoas são pessoas de 20 a 30 anos que sofreram acidente de moto. Então, a pessoa sofre acidente de moto, tem toda aquela dificuldade da recuperação, pode ter sequelas, pode afetar a capacidade de trabalho dela, pode afetar o emocional dela por muito tempo. Então, quando a pessoa tem um plano de saúde, ela está um pouco mais protegida. Então, é importante a pessoa de 20, 30 anos pensar também nisso. Então, eu fico vendo muitas pessoas aí buscando crescer e sair da moto e passar para o carro. De uma vez, o carro também traz muita despesa. Ter um carro muitas pessoas nos últimos anos se afundaram por causa de dívidas com o carro. Manter um carro não é barato. Então, eu gostaria de sugerir para vocês observarem isso. Se você tem de 20 a 30 anos e não tem ainda um plano de saúde,
verificar se não é conveniente para o seu caso. Se você anda de motocicleta, eu penso que seria conveniente, porque o risco de você sofrer um acidente e precisar do hospital é maior. Isso aí é óbvio, gente. Quem anda de motocicleta tem mais risco do que quem anda de carro. Isso aí é uma coisa que não precisa de nenhuma técnica para falar isso. Então, eu quero falar para vocês o seguinte. O plano de saúde é uma despesa importante na sua vida. Então, escolha com cuidado o plano de saúde e observe o seguinte. Lembre-se sempre, quando a gente tenta falar em sucesso financeiro, a questão de ter sustentabilidade. Ou seja, não adianta, muitas pessoas ficam ganhando dinheiro de uma hora para outra, vão lá e compram um carro caro, né? A moda era jipinho, depois passou a ser SUV, agora parece que o jipinho está voltando na moda. A pessoa, ela pode andar com um carro de 40 mil, 50 mil reais. Aí ela quer andar no de 120 mil, para fazer bonito para as pessoas. Ah, eu estou tendo sucesso. O que acontece? Muitas dessas pessoas daqui a 5 anos vão estar andando a pé. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, mas eles estavam ganhando dinheiro. Sim, mas eles não atentaram para a questão da sustentabilidade ao longo dos anos. Se aquele comportamento era sustentável ao longo dos anos. Então, fique atento se você quer ter sucesso financeiro, para que você observe isso, a questão da sustentabilidade ao longo de anos. Então, o plano de saúde é uma despesa importante, porque ela começa pequena e ela tende a aumentar. E eu quero deixar para vocês aqui, então, para vocês observarem, eu vou colocar o link aqui no histórico desse vídeo, que a tendência, isso aqui é uma matéria do Estado de São Paulo, que é um jornal sério. Custos de plano de saúde vão triplicar em 15 anos. Então, gente, o plano de saúde ele vai subir muito nos próximos anos. Então você tem que levar em consideração, você tem que saber lidar com o seu plano de saúde bem. Saber quais direitos você tem, saber se de repente quando você contrata o plano é adequado ou não optar por uma enfermaria ou um quarto, se é importante ou não ter um acesso a um avião numa emergência ou uma ambulância comum. Então, gente, é muito importante, escolher o plano de saúde é muito importante, se você optar por ter um, e acompanhar esse plano de saúde ao longo dos anos. Então eu quero deixar para vocês o seguinte, eu vou deixar esse link para vocês, dessa matéria, leiam essa matéria toda, porque essa matéria ela é assustadora. Os planos de saúde vão aumentar muito nos próximos anos, e outra coisa, gente, nós estamos falando de um aumento linear. Você, ao longo dos anos, de repente você não tem família agora, mas vai ter uma companheira, um companheiro, vai ter o quê? Vai ter filhos. Talvez se você tem um filho hoje, pode ser que você tenha 3 daqui a 10 anos. E isso tudo vai afetar o seu plano de saúde, vai aumentar os custos para você. Então, pensa bem, se custos de planos de saúde vão triplicar em 15 anos, se você mantivesse a sua mesma situação hoje, pensa que você também vai pular de uma categoria. O plano de saúde tem várias categorias de idade, várias faixas etárias. Você, ao longo do tempo, vai passando para as faixas que são mais caras. Então, isso aqui, gente, isso aqui está se falando, hipoteticamente, se você ficasse na mesma categoria. Mas só de mudar na categoria, por exemplo, hipoteticamente, se tivesse uma categoria 20 a 30, outra 30 a 40, a 30 a 40 seria mais caro o custo do plano de saúde do que de 20 a 30. Então, você pula para a categoria de cima, aumenta isso também. Então, isso pode subir muito. Pode mais que triplicar em 15 anos, gente. Então, toma cuidado, porque você vai sendo comido, engolido por essa situação, e você tem que se preparar para isso também. E eu quero deixar para vocês também uma última dica aqui nesse vídeo, que é para vocês lerem esse livro aqui, ó, Desafio aos Deuses, A Fascinante História de Risco. Esse é um livro que ele está numa linguagem muito clara, não tem muita dificuldade, e ele comenta a história do risco na história da humanidade. Tem até esses navios aqui, né? Se não estou enganado, esse aqui é um... Ele comenta aquelas contratações na época da Idade Média, que as pessoas se uniam para mandar navios para o outro continente, para explorar, e que às vezes eram montadas companhias para aquele risco ser gerenciado por várias pessoas. E eu quero deixar essa pergunta para você. Você gerencia bem o seu risco? Você toma cuidados para que o seu patrimônio, para que o seu futuro seja, como é que fala, seja protegido ao longo dos riscos de uma vida? Então é importante. O seguro existe para isso, gente. Muita gente quer economizar com o seguro de um automóvel e acaba tendo um prejuízo muito maior em caso de acidente. Então, não estou fazendo propaganda de seguro, mas o seguro é um instrumento de gerenciamento de risco.
para quem, como é que fala, está buscando proteger melhor o seu patrimônio e a construção do patrimônio ao longo dos anos. Então, essa dica desse livro para vocês aqui é um livro muito interessante, é um livro que qualquer pessoa pode ler, não é um livro jurídico, não é um livro de economia, mas é um livro que abre a cabeça para essa questão do risco, gente. Nós vivemos numa sociedade de riscos e nós temos que saber administrar isso aí, tá bom? Então, se você gostou da nossa dica sobre plano de saúde aqui e ao longo dos anos, né, como a gente deve lidar com essa situação do risco, do aumento dos custos, eu peço que você compartilhe o vídeo, né? Curta o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.